Pomerana 98,5, 3,6, recebendo nos estúdios da nossa emissora o Tenente Cabral para falar sobre a segurança, né? Um tempinho afastado aqui da nossa Pomerana FM. Boa tarde, Tenente. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde a você. Estava de férias, ouvinte, né? Ouvinte da Pomerana. Estava assim de férias, né? Um pouco antes da festa pomerana, a gente tirou um período de férias e emendamos com o período da festa aí também, né? Muito trabalho, muito planejamento para que a festa corresse muito bem, né? Graças a Deus tivemos sucesso nisso. A festa aí foi muito bem elogiada pela forma como foi tranquila, né? Tivemos poucas ocorrências, poucas intercorrências aí durante o evento e estamos trabalhando aí para que cada ano seja melhor, né? Estamos aí de volta. Então vamos falar de segurança, né? Nesses últimos dias em que não veio aqui ao programa, tentativa de homicídio? Tivemos uma tentativa de homicídio, né? Na verdade ela é tratada como uma tentativa de homicídio porque houve um cidadão atingido por, que a gente chama de PAF, né? Que é a perfuração por projeto de arma de fogo. Mas ele não quis dar mais informações, falou que foi uma tentativa de furto, né? De roubo, perdão, tentativa de roubo, não quis passar maiores informações, o que gera assim uma certa suspeita, né? O indivíduo já com algumas passagens pela polícia, gera suspeita de que sim seja a tentativa de homicídio e que vai determinar se é ou não, se foi roubo, se foi a tentativa de homicídio, vai ser ali a investigação, né? E homicídios, graças a Deus não. Tivemos só um homicídio até agora no ano. Quando eu cheguei aqui no ano passado, nesse período a gente já tinha acho que 4 homicídios. A gente conseguiu reduzir bastante o número de homicídios. E hoje o que tem matado, Marcinete, é o trânsito, infelizmente. Muitos acidentes de trânsito. Muitos acidentes aqui na região. Fatalmente, né, tivemos a perda de um jovem, né, de ontem para hoje. Uhum. Jovem trabalhador, né, no auge da sua vida, né, profissional, produtiva. Um jovem de família, muito bem quisto, mas por uma infelicidade veio a sofrer um acidente de motocicleta ali em Caldeirão, né? Acho que a população já ouviu dizer. Batida ou foi o quê? Foi uma batida, né? Inclusive ele tinha pegado essa moto apenas para dar uma volta e acabou sofrendo esse acidente, né? Ele bateu com outro carro ou por alta velocidade? Alta velocidade bateu em outro veículo. Ele estava na contramão ou outro veículo? A gente não consegue precisar, não consegue ainda, né? Isso porque a gente não tem filmagens, mas a questão da motocicleta a gente sabe que ela gera um espírito de emulação na pessoa, né? Um espírito de aventura ali, às vezes a gente acaba se cedendo, né? Então é esse cuidado que a gente quer que você, população de bem, né? População que respeita as leis de trânsito tenha, né? Respeito pela sua própria vida e pela vida das pessoas que estão no tráfego, né? Mas nem sempre é culpa do motociclista, como a gente sabe, né? O motociclista sempre leva a pior. Exatamente. E nem é sempre... exemplo disso foi uma ultrapassagem feita até foi que aconteceu no interior, que matou um segurança de escola. Uma ultrapassagem, né? O segurança indo para o trabalho, voltando do trabalho. Foi o carro forte? Foi o carro forte. Então, foi ultrapassar outro veículo e matou. Exatamente, né? O trabalhador. O motociclista, a gente não está querendo criminalizar o motociclista de maneira alguma, né? Só que ele é uma parte frágil no trânsito, né? Ele acaba sofrendo mais as consequências. Então a gente fala no sentido de que se tome um cuidado maior, né? Se pratique uma direção defensiva para que ele possa proteger a própria vida. E para que os demais motoristas, né, dos veículos maiores, né, também tenham esse cuidado, essa atenção. Parece que vivem com pressa, né? Exatamente. Fazem ultrapassagens perigosas. Ultrapassagens indevidas, né, em faixas contínuas. Temos muitas curvas na nossa região, né, o que por si só já aumenta o risco de acidente. Além disso, nós temos também, já pensando nisso, Marcinete e população, nós temos intensificado as nossas blitz, né? Acho que no período anterior, ali, a semana anterior à festa pomerana, intensificamos as blitz, né? Com foco ali em motocicletas e veículos irregulares, né? Apreendemos aí em uma semana cerca de 25 veículos. Nossa, 25 muita motocicletas. coisa. Dessas 25 motocicletas, 7 eram produtos de crimes, né? Furto, roubo ou apropriação indébita. Algumas delas já com chassi remarcado, né? Raspado, remarcado, placa trocada, né? Ou seja, esse veículo foi furtado ou roubado e foi
clonado sobre outro veículo, né? Desses 25, 7 era, ou seja, quase oriundos um terço, do crime. Exatamente. Né? Então, quando nós fazemos essas blitz, né, nós temos vários objetivos. Um deles, né, recuperar veículos produtos de furto ou de roubo. Outro objetivo, né, coibir a prática de perturbação do sossego com o uso da motocicleta, né, os famosos cadrões, né, manobras perigosas, né, pessoas que ainda insistem em utilizar a motocicleta para fazer aquelas manobras perigosas, empinar o veículo, por exemplo. E a gente vê muito. Exatamente. Isso, né? Isso, eu queria ressaltar que esse tipo de prática não é só uma infração de trânsito, é também um crime de trânsito, né? É o crime de direção perigosa, que inclusive pode gerar consequências penais. Se o indivíduo for flagrado realizando essa manobra em via pública, ele vai ser conduzido para a delegacia e vai responder por tal crime. Agora, se quem gosta desse esporte, eu tenho orientado o quê? Que procure um local privado, né, uma propriedade particular para que possa praticar esse esporte, né? Existem municípios que já possuem esse tipo de local, né? Porque em via pública você pode ofender a integridade física de outra pessoa, pode ofender a vida de outra pessoa e acabar incorrendo num crime mais grave, por exemplo, do homicídio, né, por dolo eventual, um homicídio culposo. E fora que você vai tirar a vida de outra pessoa, né, que é mais grave. Falando desses crimes de trânsito, tem um quantitativo mais ou menos de quantas pessoas morreram no trânsito esse ano em Santa Maria de Etibá? Se eu não me engano, já são 3, né? Que eu saiba. Por alto são 3. Não, tem aquela moça. Isso, em Belém, né? E aquele rapaz também são 4 já que eu me lembro. São 4, assim, que eu me lembro, mas eu não tenho esses números oficiais, né? Porque e nesses últimos dias foram esses 2, então? Esses 2, nas últimas semanas, né? A gente acabou voltando agora de um período de mais ou menos um mês, né? Sem programa, né? E a gente acabou tendo esses acidentes. E as blitz é justamente para isso também, evitar que... nós fazemos o trabalho de orientação durante as blitz, né? Aquele motorista que, às vezes, uma infração de menor, né, gravidade, calçado que não se fixa aos pés, por exemplo, a gente orienta, faz um trabalho de orientação. As pessoas nos procuram ali durante a blitz também para tirar dúvidas, né, sobre transferência de veículo, né, como que faz para poder... quando se toma uma multa, né, como faz para recorrer daquela multa. A gente também presta esse trabalho de orientação, né, não é só o trabalho de coibir, né? Por falar em crimes de trânsito, bebida e direção. A gente sabe que acontece aqui muito no município. Acontece muito. Deveriam ter essas blitz também, né? Deveríamos ter blitz da lei seca, né? Em Vitória, o motorista, né, na Grande Vitória, o motorista ele tem todo um cuidado para não sair e beber. Aqui a gente acaba não tendo isso justamente pela falta da fiscalização, né? A gente sabe que o efetivo não nos permite ter uma constância maior que a gente queria ter nesse tipo de fiscalização. Porém, o mais importante é que o cidadão tenha consciência, né? A consciência dele. Nós temos 2 formas de nos reprimirmos, né? Para determinadas condutas, né? Uma forma interna, que é a minha própria consciência. Essa eu trago comigo todo o tempo. Se eu tenho aquela consciência de que aquela atitude vai gerar um mal maior, vai gerar uma desordem, um risco para a minha vida, para a vida do outro, essa consciência eu carrego comigo o tempo todo. Então ela me coíbe de praticar aquilo. Agora, se eu depender de um elemento externo, né, de um policial, um guarda, né, para poder não praticar aquela conduta, eu só vou não praticá-la quando tiver aquela fiscalização, né? E é o que tem acontecido. Infelizmente, a gente não tem ainda o efetivo, né, suficiente para estar trabalhando melhor isso no trânsito. Estamos nos planejando para isso. As próximas turmas da Polícia Militar que vão sair agora, vai ter uma turma formando em setembro, outubro. Então até final do ano a gente vai estar recebendo um aporte de efetivo. Temos uma perspectiva, né, de construção de uma unidade aqui em Santa Maria. Então aos poucos a gente está caminhando aí para poder estar reforçando isso. Então a gente já faz esse apelo para o cidadão que não... Nós fizemos uma prisão durante a festa justamente de um cidadão dirigindo alcoolizado. E para ele achou que aquilo ali seria só geraria só uma multa. Só que a quantidade de álcool que tinha no sangue dele, no pulmão dele, né? A quantidade de álcool foi suficiente para incorrer em crime de trânsito. Então foi conduzido para a delegacia pelo crime de embriaguez ao volante. É o certo, né? Que é o certo, né?
Só quem passou já por isso na família que entende, né, dessas coisas, né? Sente na pele para entender a gravidade que traz e os prejuízos que traz a vítima, né? Exatamente. A pessoa que promove uma conduta dessa, ela não traz prejuízo só para ela, né? Ela traz para os familiares dela, que vê ela às vezes sendo conduzida para uma prisão, para os familiares da vítima, né? E para a própria vítima que sofre desse acidente, às vezes fica aleijada numa cadeira de roda. Tráfico. Tivemos na semana passada, antes da festa pomerana, nós fizemos uma ação junto com a Polícia Militar, na qual a gente apreendeu uma vasta quantidade de drogas ali na Vila Jetibá. Prendemos munições também, ou seja, o tráfico de droga ele não traz só a questão do entorpecente, né, da droga em si, mas ele vai trazer outros crimes correlatos, conforme a gente sempre enfatiza aqui. Por exemplo, posse ou porte irregular de arma de fogo, né, disparos de arma de fogo em via pública, que pode gerar uma bala perdida, né, que tem aumentado a frequência dessas ocorrências, tá? Então a gente faz um apelo para que a pessoa, né, que consome esse tipo de material, esse tipo de droga, repense na sua conduta, porque querendo ou não você está financiando esses crimes, né? Só tem quem vende porque tem quem usa. É claro que a gente precisa de uma política de saúde pública também voltada para isso, né? Mas a gente tem que ter também. Que a gente sabe que não dá conta, né? Que não dá conta, né? O vício é uma coisa muito triste, né? A pessoa já passa a não controlar os próprios atos. Quando ela não consegue mais manter aquele vício, ela passa a furtar. Né? Os diversos furtos que a gente tem acontecido no nosso município, boa parte deles está associada ao usuário de droga, né? Ao dependente químico. Então a gente tem que ter essa consciência também de trabalhar tanto na segurança pública quanto na saúde pública também. Furtos e roubos? Vou falar sobre furtos de motocicletas, né? Na semana que antecedeu a festa, né, nós conseguimos apreender algumas motocicletas furtadas ali na região da Serra do Gelo, dentro de uma residência. Ou seja, motocicletas furtadas aqui na nossa região estavam sendo levadas para essa residência. Eram quantas? Foram 2 motocicletas recuperadas, porém tinham mais. Os indivíduos tinham acabado de sair, segundo testemunhas, com uma terceira motocicleta que foi furtada no centro de Santa Maria. Mas eles foram identificados, nós achamos os documentos dessas pessoas dentro da residência, elas foram identificadas, nós acreditamos que elas tenham se evadido do município após a apreensão dessas motocicletas e a identificação deles, tanto que tivemos até uma redução, de lá para cá, salvo engano, foi só um furto de motocicleta que tivemos, mas foi em Rio das Pedras, né? Não teve relação com o centro aqui da cidade. Lógico que não é só uma quadrilha, né? Mas então o furto também, igual a gente sempre fala, na roça também é preciso ter cuidado ali, de não deixar chave em carro ou moto. Foi assim que aconteceu nesse caso? Eu não... A vítima não precisou, férias, né? Uhum. A vítima não precisou se ele havia deixado a chave ali ou não. Às vezes a pessoa tem até um pouco de vergonha de falar, né? Um descuido desse. Mas fato é que foi um furto muito rápido, né? Então a gente reforça a questão do cuidado sobre o bem. Infelizmente a pena do furto é uma pena muito pequena, né? E um crime também de difícil elucidação. Então as pessoas acabam se motivando a cometer esse crime. Nós temos que aumentar a nossa vigilância sobre o bem. No interior é muito comum que as pessoas deixem a chave no veículo porque é um local mais tranquilo, está acostumada com ver que levaram para interior, né, tantas furtadas. Sim. E como furtou uma no interior. Exatamente. Então o criminoso, a gente reforça o policiamento no centro, o que ele faz? Ele vai buscar um lugar mais fácil, geralmente no interior. O criminoso, a pessoa que furta, ela quer facilidade, então ela vai procurar aquele local onde o bem está menos protegido, menos vigiado, né? Então eu acredito que essas ações que a gente tem feito aqui, principalmente no centro, né, faz com que essas pessoas procurem outros lugares para furtar, né? Mas reforça, a gente teve uma diminuição considerável, né? Na festa pomerana nós tínhamos uma preocupação, porque ano passado uma quadrilha se aproveitou, né, do policiamento direcionado para a festa para fazer furtos aos redores, né? Então esse ano a gente se planejou para isso, colocamos o policiamento na festa, mas também colocamos rondas, né, nas periferias da cidade, né, na zona periférica, e graças a Deus não tivemos nenhuma ocorrência de furto aqui no centro e adjacência, né, São Luís, Vila. E de outros pertences?
A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de furto, um furto de celular, mas a vítima ela também não sabe precisar se foi furtado ou se foi perdido, né? Mas foi tratado como furto, né, pelas circunstâncias. Eu acredito que um crime de ocasião, né, a pessoa vê ali o bem, né, desprotegido e acabou furtando. Tivemos um roubo na região de Alto Recreio, um crime bem grave, no qual o indivíduo invadiu uma residência, agrediu um casal. Depois esse casal conseguiu reconhecer essa pessoa, era um conhecido da pessoa? Era um conhecido, né, era um marido de uma enteada da vítima. Sabia que aquela pessoa estava com uma certa quantia de dinheiro em casa, né? Então é outro cuidado que a gente tem que ter de não ficar contando para ninguém que vendeu algo, vai vender, né, ou recebeu. Vendeu um determinado objeto, né? Não guarde esse dinheiro em casa. Não foi a situação lá, não foi essa, né? Mas a gente aproveita para chamar atenção para isso, né? Lá era um dinheiro que a pessoa já tinha, mas já tivemos ocorrências na qual a pessoa vende o bem, alguém sabe dessa venda e se aproveita para praticar o roubo, né? Mas também reforço, né? Agrediram o casal, então? Chegaram a agredir, né? E conseguiram levar? Conseguiram levar uma quantia de R$500 e um celular. Tentaram furtar o carro, mas ele acabou batendo o veículo na saída e teve que abandonar o veículo e fugir. Mas o cidadão já está identificado, né? A Polícia Civil já está tomando as providências cabíveis ao caso. Provavelmente vai ser indiciado e processado pelo crime de roubo. E que seja preso, condenado e preso, né? É um crime muito grave. A gente não era um morador também da cidade? Não sei te dizer, Marcinete, se ele era morador, se veio de fora para cá, não sei te dizer. Informação que eu não tenho agora. Violência doméstica? Violência doméstica. Por falar em violência doméstica, eu queria aproveitar a oportunidade para parabenizar as meninas lá do Núcleo Margaridas, né? Já estiveram aqui. Já estiveram aqui. Prestam um trabalho excelente de assistência jurídica, assistência psicológica, né? Elas prestam um amparo muito bom para a vítima de violência doméstica. Para quem não conhece, vale a pena conhecer o trabalho que elas realizam. Então deixo aqui meus parabéns a elas. Temos sim semanalmente diversas ocorrências de Maria da Penha, agressão, né, ameaça, violência patrimonial, psicológica, violência física, nos termos da Lei Maria da Penha. Fora as que não denunciam, né, as ameaças. São diversas. No período pós-festa aqui, por exemplo, a gente pode observar um aumento das ocorrências de violência doméstica, provavelmente ocasionados pelo uso de bebida alcoólica, né? A bebida alcoólica é um potencializador da violência doméstica. 90%, falando assim por alto, né, por percepção, mas cerca de 90% das ocorrências tem relação com o uso de álcool ou drogas. Então, é outro complicador. Crime contra crianças e adolescentes? Não que a Polícia Militar tenha atendido, né? Que a gente tenha conhecimento, não. Graças a Deus, né? Porque é um crime que choca, né? Tivemos em Santa Teresa, né? Foi ontem, se eu não me engano, um caso triste em Santa Teresa, não tem muitos detalhes, né? Tivemos outro caso também, privado. Acho que foi em Aracruz, na qual um casal foi preso, né? Por violentar. Tanto o padrasto que violentava quanto a esposa dele, a mãe da menina, foi preso. Porque a legislação, ela trata que se você é responsável, sabe, né? Você responde pelo crime. Claro. Então você pode não, mãe ou pai, pode não ter estuprado, mas se você sabe do estupro, você responde pelo estupro. É assim que a legislação trata, garante, né, a pessoa que tem responsabilidade sobre alguém. Graças a Deus são poucos os crimes aqui na nossa região, mas não quer dizer que não existem. Às vezes quer dizer simplesmente que não está sendo porque geralmente constatado. Não é divulgado, né? Até para proteger as vítimas. Exatamente. Esse tipo de processo ocorre em segredo de justiça e é de difícil constatação porque ocorre no seio familiar. É muito difícil, a gente não patrulha o interior de uma casa, né? Então se a vítima ou os parentes não denunciarem, fica muito difícil da polícia poder combater esse tipo de crime. Outras informações ainda não citadas? Uma informação rápida, a gente tem recebido, nós, Polícia Militar, temos recebido as informações de algumas pessoas no interior do nosso município, tentando vender alguns objetos, né, cremes terapêuticos, né? A partir dessa abordagem, nessa tentativa de venda, essas pessoas tentam aplicar um golpe, né? Tentam extorquir essas pessoas, né? Prometem
Cura espiritual, por exemplo? Cura espiritual, por exemplo, bem colocado. Prometem que a vida financeira daquela pessoa vai melhorar se elas fizerem determinado procedimento de hipnose, coisas desse tipo, e acabam subtraindo ali, subtraindo bem ou dinheiro, ou induzindo a pessoa a fazer uma transferência de dinheiro, aplicando esse golpe. Mas eles realizam a hipnose ou não? Não sei dizer se aquilo se concretiza, essa hipnose, né? Não sei dizer. Nenhuma vítima relatou que foi de fato hipnotizada, né? Mas fato é que eles têm um poder de convencimento muito grande. E foram mais vítimas ou uma só? No dia de hoje nós temos 2 relatos, né? Uma tentativa e um estelionato consumado, né? No qual o indivíduo transferiu uma certa quantia de dinheiro. Nos foi passado que era um Fiat Strada branco, né? E um Corolla prata, realizando essa prática. Então, você, morador do interior, né? Ou quem esteja passando pelo interior, que verifique circunstâncias desse tipo, né? Corolla prata, Fiat Strada branco, né? Tentando oferecer esse tipo de objeto ou praticar golpes, ligue 190 que a gente vai estar averiguando, vai estar fazendo uma abordagem para verificar se realmente procede essas informações. Muito obrigada por sua participação mais uma vez e até a próxima quarta-feira. Muito obrigado, até uma próxima.